Hoje, estamos guardando o culto da manhã do último dia da semana de pregação da Festa dos Tabernáculos. Por uma semana, toda a família de Sião no mundo inteiro orou diligentemente a Deus Pai e a Deus Mãe, pedindo pelo Espírito Santo da chuva serôdia. Através da Festa dos Tabernáculos de hoje, a graça de receber a bênção do Espírito Santo abundantemente certamente será cumprida. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Festa dos Tabernáculos e a Fonte da Água da Vida. De acordo com a Bíblia, a Festa dos Tabernáculos começa no dia 15 do 7º mês, segundo o calendário sagrado, e termina no dia 22 do mesmo mês. Ela continua até o dia 21 do 7º mês, e hoje é o último dia, o 8º dia. A Bíblia nos ensina que no último e grande dia, no dia 22 do 7º mês, segundo o calendário sagrado, devemos realizar uma Assembleia Sagrada. Moisés desceu do Monte Sinai com as segundas tábuas com os 10 mandamentos inscritos no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Os israelitas se arrependeram de sua idolatria e de muitos outros pecados que eles cometeram até então, e ficaram comovidos com a graça de Deus pelo perdão de pecados. Assim, eles construíram um santuário para colocar as segundas tábuas contendo os 10 mandamentos. A Arca da Aliança foi colocada no santuário e as 2 tábuas com os 10 mandamentos foram colocadas na arca. Para fazer os israelitas se lembrarem da origem da festa e de que eles viviam em tendas, Deus deu a festa dos tabernáculos a eles. Especialmente hoje, no último dia da festa dos tabernáculos, Deus ordenou que eles realizassem uma santa convocação. Na época do Novo Testamento, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, podemos ver que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus proclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e receba de graça a água da vida." 2000 anos atrás, quando ele veio pela primeira vez a esta terra em carne, ele deu esse sermão no último dia da festa dos tabernáculos. Essa mensagem também é mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Quando o apóstolo João viu a revelação, o Espírito e a noiva proclamaram a mesma mensagem. "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Podemos ver essa mensagem repetida outra vez. Então, quando vemos com atenção os fatos relacionados à festa dos tabernáculos, Deus confirmou que a fonte da água da vida é a palavra de Deus. Pense sobre o ladrão à direita de Jesus. Ele não recebeu a salvação? É difícil de entender ou até imaginar que o ladrão tenha sido salvo. Porém, Jesus viu a sua fé e disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." O que as suas palavras fizeram com a alma que iria para o inferno? Naquele momento, Deus deu a ele privilégio e graça especial para levá-lo ao reino dos céus. E também, quando vemos o incidente no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em si, não tinha fruto venenoso. Então, por que Adão e Eva morreram por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O Pai nos ensinou a resposta, porque a palavra de Deus já tinha testificado: "Quando dela comeres, certamente morrerás." Se a palavra de Deus não tivesse sido dita, e Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso não teria sido um problema. Porém, já que a palavra de Deus testificou: "Quando dela comeres, certamente morrerás", quando eles foram tentados e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perderam o caminho à vida eterna e não tiveram escolha a não ser morrer. A raiz de seus problemas não foi a palavra de Deus dita a eles? E também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, Jesus disse: "Quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, tem a vida eterna."
Se Jesus não tivesse dito essas palavras, mesmo que comêssemos a carne de Jesus e bebêssemos seu sangue, teríamos a vida eterna? Não teríamos a vida eterna nunca. Jesus estabeleceu a promessa de receber a sua carne e o seu sangue através do pão e do vinho da Páscoa da nova aliança. Ele disse: quem comer este pão e beber este vinho, comerá a minha carne e beberá o meu sangue. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu darei a ele a vida eterna. Assim, a palavra de Deus é a água da vida. Se não fosse dito, quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna, então, mesmo que você comesse o pão e bebesse o vinho na Páscoa, você teria a vida eterna? Apenas seria um pedaço de pão e um cálice de vinho e não nos daria a vida eterna nunca. A palavra de Deus tem essa grande autoridade. É tão grande porque contém o poder da vida. Até o ladrão à direita de Jesus foi salvo pelas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. Refletindo sobre tudo isso, a palavra de Deus tem esse grande poder. Nesta época do Espírito Santo, Deus veio como o Espírito e a noiva e disse: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Porém, o efeito dessas palavras depende de quanta fé você tem nesta água da vida. Mesmo que você vá ao hospital e tome um remédio que o seu médico prescrever, o efeito vai variar dependendo do seu estado. Nem todas as pessoas são as mesmas. O mesmo é com a nossa fé. Há aqueles que firmemente creem nessas palavras com fé e os que simplesmente pensam: essas palavras são dadas a nós sempre. Embora ambos recebam a mesma água da vida, para um, a água da vida tem um efeito poderoso, mas para outro, é inútil. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, e vejamos as palavras de Jesus. Capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, é o último dia da festa dos tabernáculos, de acordo com o capítulo 7, versículo 2. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A mesma palavra é dada no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. No capítulo 22, versículo 17, está escrito: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. No Evangelho de João, capítulo 7, a mesma mensagem foi proclamada apenas por Jesus. Porém, no livro do Apocalipse, capítulo 22, há mais uma pessoa com ele. Quem são eles? O Espírito e a noiva. Deus Pai e Deus Mãe, que são os Salvadores, apareceram para nós na última época do Espírito Santo e nos deram essas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e sacie a sua sede o quanto quiser. O Pai escreveu em seu livro da verdade o mistério de Deus e a fonte da água da vida. Como o Espírito e a noiva aparecem nesta terra para dar a água da vida aos seus filhos? Ele então nos encaminhou para o Evangelho de João, capítulo 1. Quando vemos no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo, o que o Verbo se fez? Se fez carne. Em outras palavras, o Espírito e a noiva vieram a esta terra em carne e deram a palavra da água da vida a todos os seus filhos que estão em Sião. Então, nós, os filhos de Deus, não precisamos conhecer sobre Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva? Devemos conhecê-los. Os fariseus e os judeus, que não reconheceram quem era Jesus, o crucificaram.
Embora Jesus tenha falado as palavras da água da vida, que eram verdade e mais preciosas que o ouro, eles rejeitaram, recusaram e negaram todas elas. Foi porque eles não reconheceram quem era Jesus. Eles apenas conheciam Jesus como o filho de José, o carpinteiro de Nazaré, e como filho de Maria. Assim, eles acabaram cometendo o grave pecado de crucificar Jesus. O mesmo acontece nesta época. Hoje, no último e grande dia da festa dos tabernáculos, Deus derramará a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia, como Ele prometeu. O maior pré-requisito para receber o Espírito Santo de Deus é conhecer a Deus. Somente então, Deus nos dará a chuva do Espírito Santo. Vamos ver o livro de Oséias, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. O maior pré-requisito para receber o Espírito Santo da chuva serôdia é conhecer a Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus veio à terra sozinho e clamou em sua primeira vinda. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está registrado que Deus Pai e Deus Mãe clamaram as mesmas palavras: recebam a água da vida. Já que estamos vivendo na época do Espírito Santo, quem é o Deus que devemos conhecer? Devemos conhecer Deus Pai e Deus Mãe. Vamos ver a fonte da água da vida no livro de Zacarias, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão. De onde virá a água da vida? A palavra da água da vida de Deus virá de Jerusalém. Correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Isso significa que a água da vida continua fluindo sem descanso. A água da vida que flui de Jerusalém é a palavra da graça de Deus. É a palavra da vida que vem para saciar a sede dos que estão com sede, independente de ser verão ou inverno. Se Deus disser, hoje estarás comigo no paraíso, então você estará no paraíso. Se Deus disser, teus pecados estão perdoados, então o perdão dos seus pecados acontece imediatamente. Hoje, sabemos que Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra em carne. Porém, enquanto vivemos a nossa vida, devemos ser como os 2 cegos que pediram a Deus, Senhor, eu quero ver. Jesus respondeu a eles, então seja feito conforme a tua fé. Os efeitos das palavras da minha boca serão feitos de acordo com a tua fé. Os olhos dos 2 cegos foram abertos. Um mundo de luz foi aberto a eles, embora eles estivessem aprisionados na escuridão no passado. Hoje, estamos aprendendo que a água viva sai de Jerusalém como conhecimento. Mas vamos pensar, se vivêssemos 2000 anos atrás, na época de Jesus. Comparando com a fé da mulher, que sofreu de hemorragia por 12 anos e tocou a veste de Jesus, e a fé dos 2 homens cegos, a nossa fé pode estar em falta. Seus olhos foram abertos e a abundante graça de Deus foi dada a eles. O Deus daquele tempo e o Deus de hoje não mudou. Porém, a perspectiva das pessoas daquela época é diferente da perspectiva das pessoas desta época.
Assim, para que o Evangelho seja pregado em Samaria e até aos confins da terra, e para rapidamente encontrarmos todos os nossos irmãos e irmãs perdidos, que são os materiais para o Templo de Jerusalém, devemos pedir ao pai e à mãe, como os 2 homens cegos fizeram. Se a palavra sair da boca deles, deve haver um resultado. O pai explicou esse assunto em seu livro da verdade, A Fonte da Água da Vida. Não aconteceu tudo através da palavra de Deus? Quando Deus disse, teus pecados estão perdoados, os pecados deles foram perdoados. Quando Deus disse, hoje estarás comigo no paraíso, ele pôde ir ao paraíso. Quando Deus disse, quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna, a obra de receber a vida eterna aconteceu. Quando ele disse, será feito conforme a vossa fé, houve resultados de acordo com a fé deles. Se ele não tivesse dito a eles, será feito conforme a vossa fé, não teria sido impossível que os homens cegos abrissem os olhos para sempre? Mesmo que Deus esteja nos dizendo em detalhes de onde vem a água da vida, parece que não estamos com sede o bastante. Já que não estou com sede o bastante, eu vou beber quando tiver, mas não beberei se eu não precisar. Falta-nos urgência, sem compreender que morreremos se não bebermos dela. Se estivermos desesperados, como os 2 homens cegos, o poder da obra de Deus certamente será cumprido em nós. Devemos pedir a Deus. É bom ter muitos obreiros diligentes, mas o que mais precisamos é das palavras de bênção de Deus. Podemos cumprir isso com as tuas palavras de bênção? Por favor, abençoe-nos. Sendo um ou muitos, apenas as palavras de Deus podem realizar essa obra. Podemos nos perguntar, por que não podemos ver bons resultados, mesmo que tenhamos mais pessoas, melhores sistemas e melhores condições? Essa obra do Evangelho não é uma obra que Deus está cumprindo? Podemos receber o tanto que Deus concede para nós. Em sua primeira vinda, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e tome da água da vida. No livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva aparecem em carne nos últimos dias, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e receba a água da vida. Mas ninguém veio. Isso significa que eles não estão com sede. Ninguém está com sede. Ninguém quer e ninguém está procurando por ela. Então, o que acontecerá com essa grande bênção? Está sendo armazenada apenas. Devemos recebê-la o quanto antes. Devemos ansiosamente pedir a Deus, por favor, abençoe-me, por favor. Quando temos a mesma fé desesperada que os 2 homens cegos, e temos fé o bastante em Deus, tudo será facilmente cumprido. Depois de corretamente reconhecermos a água da vida, que é o Espírito Santo que nos foi prometido receber hoje, então as nossas orações e desejos serão atendidos. Deus vê o quanto somos sinceros e nos atende. Se um filho não precisa realmente de algo e pede ao seu pai, pai, se quiser me dar dinheiro, dê-me. Mas se não quiser, tudo bem também. Eu não preciso agora. Algum pai daria dinheiro a esse filho? Os pais não atenderiam o pedido de seu filho. Se ele pedisse sinceramente por algo que realmente precisa, nós oferecemos muitas orações a Deus na última semana. Não devemos oferecer orações apenas porque estamos celebrando as festas. Se não há urgência, as nossas orações subirão em vão. Devemos realmente ser sinceros sobre elas. Vocês e eu não ansiamos pelo reino dos céus, o nosso eterno lar? Se sim, acima de tudo, devemos estar vestidos com o poder da palavra do Espírito Santo. Apenas quando cumprimos a palavra de bênção, os caminhos do Evangelho ao redor do mundo podem se abrir e todas as estradas ásperas se tornam lisas. O Espírito e a noiva têm esse poder. E essa noiva não é a Jerusalém? Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, está escrito, mas a Jerusalém lá de cima é livre,
E quem é ela? O que flui da mãe? A água da vida flui dela. Mesmo se Deus nos ensinar essas coisas o tempo todo, se não temos urgência e agimos como, eu não preciso disso, mas se Deus me der, então eu vou receber. Então nunca receberemos o que Ele nos der. Vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 47. Capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Esse é o templo de Deus. Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. A água que está saindo do templo é a água da vida. Capítulo 47, versículo 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas, o que acontecerá? Elas ficarão saudáveis. Quando a água da vida que flui do templo entrar no mar, ele ficará saudável. Isso significa que reviverá. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, o que acontecerá? Viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. De onde vem a água? Aqui está escrito, a água que flui do templo. Se estudarmos sobre o templo, o que é o Santo dos Santos, no livro do Apocalipse, capítulo 21, é Jerusalém. O que flui dela? A água da vida flui de lá. Aqui, a água da vida flui do santuário. Mas de onde vem? De acordo com o livro de Zacarias, capítulo 14, ela vem de Jerusalém. Que poder e autoridade tem a água da vida que vem do templo de Jerusalém? Ela tem o poder e a autoridade de reviver todas as criaturas vivas por onde quer que ela vá. Porém, deixamos esse remédio incrível do nosso lado e apenas seguimos por aí por conta própria. Pensamos que a habilidade que temos e o suor que derramamos salvam uma pessoa, mas é a água da vida que a salva. Se falharmos em distinguir isso, será difícil e demorado. Assim, o profeta Oséias disse que se quisermos receber o Espírito Santo da chuva serôdia, quem devemos conhecer primeiro? Prossiga em conhecer a Deus. Além disso, vocês devem entender completamente o poder e a autoridade da palavra que sai da boca de Deus. Todos aqueles que entendem corretamente não recebem a graça de Deus? Vamos ter em mente que a água da vida que Deus nos dá tem o poder e a autoridade de dar vida a todas as criaturas vivas, não importa por onde ela vá no mundo. Vamos para o versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãos e irmãs, através da festa dos tabernáculos que estamos guardando hoje, vamos ter em mente que cada palavra que sai da boca de Deus Pai e de Deus Mãe certamente será cumprida. A água da vida não é algo físico, mas a palavra que vem da boca de Deus. Através da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, Deus já prometeu dar a cada pessoa de acordo com o que elas precisam. Aquelas que querem bênçãos, receberão bênçãos. E aquelas que querem o poder de evangelizar, receberão o poder de evangelizar. Devemos pensar, hoje, se Deus disser, teus pecados estão perdoados, já é o bastante para mim. Se Ele disser, te farei pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, para que todos os seus irmãos e irmãs que se perderam sejam encontrados, essa palavra já é o bastante para mim. Devemos dizer, já que essa obra pode ser feita apenas por Deus,
Queremos estar vestidos com o poder de Deus. Essa missão não pode ser cumprida nunca com a nossa força. Ela pode ser cumprida apenas quando obedecermos às palavras que o pai e a mãe nos deram. Esse é o ato de estar vestidos com o poder. Através dessa festa dos tabernáculos, devemos diligentemente conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus e corretamente entender o poder da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 12, está escrito: Eu sei que seu mandamento conduz à vida eterna. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a água da vida. Ao entender corretamente o poder da palavra de Deus, não devemos deixar a água da vida entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ao contrário, devemos gravá-la em nosso coração. Não devemos dizer: eu não me importo se você me der o Espírito Santo da Shvaserôdia ou não. Ao invés disso, vamos dizer: realmente, sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada com a nossa própria força. Pai e mãe, por favor, vistam-me com o poder do Espírito Santo e guiem-me a fim de que eu possa pregar as boas novas sobre o incrível mundo que ninguém nunca tinha visto antes a todas as pessoas do mundo. Para fazer isso, devemos estar vestidos com o poder do Espírito Santo. Essa é a maneira de estarmos vestidos com o poder do Espírito Santo. Em algum momento, vocês e eu compreenderemos que, no Evangelho, tudo se cumprirá de acordo com a palavra de Deus. Através da festa dos tabernáculos, eu peço a todos vocês para compreenderem mais uma vez que a água da vida dada a nós é a palavra de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.